Votação de líder, bancada do MDB na tribuna, vereador Felipe Gremelmaier. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador D'Ambrosio, vou seguir na sua linha e eu sim quero cumprimentar o prefeito Odiló, o vice Nespolo, quero cumprimentar o vereador Scalco, a vereadora Gladys, a deputada federal Denise Pessoa e o ex-prefeito Alceu por terem participado desse processo democrático, pela importância que tem Caxias do Sul para o estado do Rio Grande do Sul. As urnas deram uma nova chance ao prefeito Odiló para fazer, inclusive, um governo bem diferente do que foi feito nesse primeiro. E o mais importante disso tudo é a consciência disso. Quando o MDB definiu internamente o apoio à candidatura do prefeito Odiló e do Nespolo, isso também foi uma conversa que nós tivemos. E a principal de todas foi boa parte do nosso plano de governo ter sido absorvido. E tenho certeza que o nosso plano de governo pode colaborar e colaborar muito com a cidade de Caxias do Sul, porque a gente tinha ciência daquilo que defendia durante o primeiro turno. Mas eu quero entrar numa outra seara. Eu tinha até preparado algumas frases e palavras para falar aqui hoje. E comentava com a vereadora Marisol agora da coluna da Rosane Oliveira hoje no Jornal Zero Hora, onde ela fala que o Centro Democrático respira e cresce na eleição. O Centro cresceu. E nós do Centro, vereadora Tati, vereadora Marisol e outros vereadores, vereador Lucas, nós somos atacados aqui também, porque nós éramos de centro. Nós somos atacados, inclusive nessas lives, né, que fazem seguidamente, e só fazem isso, né? Só live. E o centro foi atacado por diversas vezes. E os dois partidos que mais elegeram prefeitos no Brasil são dois partidos de centro. O PSD em primeiro lugar e o MDB em segundo lugar. Inclusive com prefeituras muito importantes. O PSD elegeu Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. E o MDB elegeu São Paulo e Porto Alegre. 5 das principais cidades do país serão governadas por partidos de centro, né? Então é importante a gente fazer essa análise. E mais que isso, vereador D'Ambrosio, Recife é do PSB. Mas o prefeito João Campos é um político de centro. É um político de centro. Um dos grandes políticos do Brasil. Em Salvador, o prefeito eleito Bruno Reis é do União Brasil e é um político de centro. Né? E eu até me socorri da Rosane Oliveira para buscar algum desses nomes, porque é importante a gente citar. Caxias do Sul elegeu uma chapa que tem muita gente de centro. Santa Maria também. E Porto Alegre também. O que mostra, né, que só ofensa, que só ataque, que desprezar as pessoas está perdendo espaço. E que bom que isso está acontecendo. Que bom que isso está acontecendo. E por isso que eu fiz questão de iniciar aqui cumprimentando, né, como democraticamente o candidato Scalco, mesmo derrotado no domingo à noite, ligou para o prefeito Odiló e reconheceu o resultado das urnas na sua coletiva de imprensa. E isso deve ser exaltado. Isso é importante porque fortalece o processo democrático. Eu não sei se o candidato fosse outro, se a postura teria sido essa. Ou teria convocado as pessoas para ir para frente do quartel questionar as urnas. E esse é outro ponto. Eu não vi em nenhum local do Brasil, nesse primeiro turno, as pessoas questionando as urnas eletrônicas. Isso também é um fortalecimento do processo, porque as pessoas entenderam a importância desse movimento democraticamente. E mais do que isso,
o respeito que o candidato Schalco teve com o resultado das urnas, a candidata Denise teve, nós tivemos no primeiro turno, isso é respeitar Caxias. Isso é respeitar a decisão da maioria dos caxienses. O vereador Lucas aqui fez uma grande análise sobre a abstenção. O principal é a abstenção, não é o nulo e o branco. A abstenção é o principal. Porque o branco e o nulo, as pessoas foram lá e se manifestaram de alguma forma. A abstenção deve ser repensada. E na minha visão, vereador Lucas, muito da abstenção está nessa grande quantidade de ofensas que acontecem durante o período eleitoral. Porto Alegre, se não me engano, chegou a 34% de abstenção. São números absurdos. Números absurdos. E, na minha visão, isso muito tem com essas questões, né, dos youtuber e influencer que não tem prática nenhuma, né, e tem, atrás do celular, atrás do computador, fazem esse desserviço, que é um debate propositivo para a sociedade. Então, uma eleição nesse patamar, como é Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado, por isso que é justo reconhecer aqui as candidaturas que participaram da eleição em Caxias do Sul e reconheceram o resultado das urnas. Reconheceram. Porque quem reconhece o resultado das urnas não vira as costas para Caxias. Quem entende o recado que a urna trouxe, e eu tenho certeza que o prefeito Adiló e o vice Néspolo entenderam o recado que a urna trouxe. Principalmente o recado do primeiro turno. Numa eleição que o voto útil pode ter definido a ida do candidato Adiló para o segundo turno. Então tem que fazer uma leitura muito coerente, muito profunda do que a urna apresentou. Né? E no segundo turno a leitura é outra. E acredito, sinceramente, que o candidato Schalco cumpriu um papel importante e que talvez se tivesse se escutado um pouco mais, o resultado poderia ter sido diferente. Talvez poderia ter acontecido isso. Enfim, fico feliz com o crescimento do centro democrático. É importante porque nós temos a capacidade de entender pautas boas na esquerda e pautas boas na direita. Isso é importante para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento da cidade. E mais do que isso, né? Não negamos a política, não negamos os partidos políticos, que é quem mantém um país democrático em evidência. Não negamos a política, tentamos, através dela, modificar a vida em sociedade. E o primeiro passo que nós temos que fazer é reconhecer o prefeito eleito e cumprimentar ele, sim. Estender a mão, cumprimentar e querer ajudar o prefeito. Né? Tem gente que fecha portas, tem gente que abre portas, tem gente que não consegue marcar qualquer tipo de reunião em Brasília, no governo do estado, tem gente que consegue marcar reunião com ministros, com deputados, com entidades, com bancos, tem gente que consegue fazer isso, tem gente que não quer fazer isso, tem gente que não consegue fazer isso. E a gente entende. Então, eu acho que a chance que a população deu democraticamente para o prefeito Adiló fazer um grande governo no seu segundo mandato tem que ser muito bem aproveitada. Tem que ser muito bem aproveitada. O prefeito Pepe fez um grande segundo governo. O prefeito Sartori fez um grande segundo governo. E o prefeito Adiló está recebendo a chance de fazer um grande segundo governo, depois de todas as dificuldades que o governo teve. E isso serve para fazer uma grande análise, e acho que é importante, por isso que eu disse, acho que é importante que o governo faça um pensamento e uma reflexão do que aconteceu com o resultado das urnas. Porque elas dizem muito do que aconteceu. E talvez digam mais no primeiro turno do que no próprio segundo turno. Porque no segundo turno muitas pessoas votam para excluir alguém. E no primeiro turno a grande maioria vota naquilo que mais acredita, embora tenha tido uma grande migração de voto útil nos últimos 3, 4 dias. Mas na sua grande maioria as pessoas votam naquilo que mais se identificam. Então, a análise do primeiro turno pode permitir com que Adiló e Néspolo façam
um grande governo do tamanho de Caxias do Sul, com grandes entregas, e eu confio muito nisso. Tenho a certeza que podem fazer um governo diferente e um governo que possa auxiliar o maior número de pessoas e moradores de Caxias do Sul, independentemente se votam ou não e em quem votam e de que forma pensam a política caxiense. Então, sucesso ao prefeito Adiló, ao vice-prefeito Edson Nespolo e, com certeza, cumprimento eles, cumprimento as outras duas chapas e, com certeza, estenderei a mão para quem for prefeito de Caxias, não somente, mas depois do Adiló também, porque nós temos que democraticamente reconhecer a importância e o crescimento da cidade, e se nós chegamos até aqui, é porque Caxias do Sul é uma cidade democrática e respeita o resultado das urnas.